dicotômicas. São duas, né? Di vem de dois, então duas subdivisões aí. Por exemplo, colação de grau versus abandono de curso. Dicotomizadas quer dizer o oposto. Por exemplo, sucesso versus fracasso. Então, um contrário ao outro. Politomizadas, várias divisões, são várias, né? Por exemplo, diagnóstico de transtorno de ansiedade, o transtorno de humor, transtorno dissociativo. Então, são vários. E contínuas, por exemplo, médias de notas, scores em inventário, números de unidades de medidas e etc. Nós temos aí, então, dois procedimentos relacionados aos critérios, que são concorrentes e preditivo. Concorrentes é apropriado para scores de testes que serão empregados para determinar o status atual. Então, como é que eu posso explicar aqui? Deixa eu ver uma forma mais simples. Os concorrentes, eles são coletados e analisados mais ou menos simultaneamente. E o preditivo são relevantes para scores de teste que serão usados na tomada de decisões baseadas em estimativas de níveis de desempenho ou resultados de comportamentos futuros. Ou seja, seria que a diferença entre os dois seria uma questão temporal, de tempo, né? A preditiva seria uma coisa para ser analisada depois. Por exemplo, comparada depois. Por exemplo, questão de uma nota, por exemplo, os alunos, um teste com relação a bons alunos ou a notas deles. Então, você vai conferir isso depois, por exemplo, no futuro, depois que ele terminar. Então, é um comportamento para o futuro. É mais ou menos isso aí. Exemplos aqui que nós temos. Tinha aqui. Exemplos de validade concorrente. Nós temos aqui que foi apresentado no livro. Só um minuto aqui, gente. Os testes usados para identificar os transtornos psiquiátricos, como, por exemplo, esquizofrenia e depressão. É o IST mesmo que fala, professora? Isso. Tá. Então, ele tem de duas formas, as formas A e B, e consiste em 25 itens de múltipla escolha cada um. Então, ele vem detalhando aqui, gente, mas eu achei um pouquinho complexo. Vou só fazer uma síntese geral aqui. Ele pode ser útil, né? Esse teste ele é útil, mas ele não pode ser considerado único para indicar realmente, né, a esquizofrenia. Ele não pode ser não único. É critério ouro que chama. Isso. Então, ele deve ter outros, né, outras avaliações aí. Esse é o exemplo de validação concorrente. Agora, o outro, de preditiva, são, por exemplo, testes que são usados para predizer o desempenho no contexto ocupacional e educacional. O exemplo que foi citado é o teste de destreza manual. Então, aqui foi falado de um exemplo que deu, foi de uma empresa que estava contratando pessoas, e aí seria numa linha de produção, na linha de montagem, e aí o proprietário, ele queria contratar pessoas que fossem capazes de processar pelo menos 50 peças por hora, por exemplo. E aí, então, para ele contratar essas pessoas, pode ser realizado, por exemplo, o teste de destreza manual. Então, é mais ou menos isso. Isso mesmo, excelente, tá? Agora eu vou pegar aqui a apresentação, eu vou completar, mas a Joelma foi brilhante na colocação dela, tá, gente? Foi muito bom. Obrigada. Parabéns ao grupo, tá, Joelma? Obrigada. Bom, parabéns, menina. Então, o que é validade, gente? Né? Quando eu estou pensando num remédio, o que é validade? Será que o remédio sara o que ele pretende sarar? Será que ele cura o que pretende curar? Então, como é que é a precisão? Qual que é a eficácia? Para eu verificar esses instrumentos, eu preciso fazer testes, tá? E um teste é esse que Joelma apresentou. A validade do teste é o grau em que todas as evidências acumuladas
corroboram para a interpretação pretendida dos scores de um teste para fins propostos. E busca responder duas perguntas. O que um teste mede e que inferências podemos fazer a partir desses resultados? A validade que Joelma apresentou é a mais importante. É aquela validade que a gente chama de critério. Deixa eu só concluir a apresentação. A validade de critério ela é sempre uma medida de critério externo, tá? Mas eu vou falar sobre isso. A validade é o que a gente chama de característica psicométrica essenciais dos testes psicológicos. É um dos seus parâmetros básicos, tá? E um teste só é válido se ele mede o que ele deve medir. Mas, para isso, o instrumento precisa estar calibrado, ajustado, tá? Vocês vão ver na próxima aula, quando eu começar a falar das estatísticas, como é que a gente calibra um instrumento, né? Nós vamos aprender a falar sobre os axiomas, tá? Então, por isso que a gente precisa entender. Ao utilizar um teste de inteligência, precisamos ter uma noção do que isso significa. Ou seja, qual que é o construto que nós vamos medir? E escolher um teste de acordo com o que sabemos sobre inteligência e sobre a propriedade, sobre o que ele se manifesta. Caracterizar é estar medindo o conceito. A validade, não há problema em relação à validade quando utilizamos que se medem propriedade física, né? Gente, ninguém contesta uma fita métrica, não tem como contestar. Tá lá e pronto, né? Mas agora, quando a gente não conhece a posição exata do indivíduo diante de determinada relação, aí as coisas ficam menos confiáveis, né? Então, para a gente garantir em termos quantitativos, a validade ela é expressa em vários coeficientes, tá? E agora um coeficiente que nós vamos entender é o coeficiente de critério. Critério, eles são dois. Vou repetir de novo o que Joelma falou, só para fixar mais ainda na cabeça de vocês, tá? Sim, Joelma está certa. A diferença entre validade de critério e validade concorrente ou simultânea é o tempo. É o tempo de testagem que se leva, tá? Mas qual que é a ideia? É uma medida de critério externo ao teste. É como se fosse uma medida externa que validasse o teste psicológico, tá? Como é que eu sei é a mesma coisa, eu contratei um vendedor para minha loja. Como é que eu sei que ele é bom? Como é que eu vou saber que ele é bom, gente? Fiz uma seleção. Contratei um vendedor. Como é que eu vou saber que ele é bom? Ele apresentar resultado, se ele vender. Exatamente. E esse resultado é medido nas vendas. Então, é isso que você tem que pensar, que é o seguinte, o critério de avaliação do meu vendedor é o número de vendas. Se ele bateu a meta, né? Qual que é o valor do que ele acertou, né? Bom, então vamos lá. Os processos de validação se referem à relação entre a realização dos testes e outros fatores ligados a características do comportamento. É aquilo que a gente vai chamar de critério. É características que podem prever comportamentos futuros. Validade de critério é a mais importante, anotem aí. Ela é a mais importante por quê? Porque é aqui que vai me dizer se o meu teste tem validade preditiva. Ele prediz comportamento? Ele antecipa comportamento? É isso que eu quero saber, tá? Isso aqui é validade preditiva. A validade do teste não varia apenas de acordo com o fim com que é utilizado, mas de acordo com o grupo de indivíduos que ele é aplicado. Bom, critério, então, o que é? É a medida direta e independente relacionada ao comportamento que se quer medir. E é sempre externo ao teste, tá? Como é que eu sei se a minha seleção foi boa, né? Para
Para jogadores de vôlei, como é que eu sei se minha seleção foi boa? Como é que um técnico de futebol sabe se o time dele é bom? Eu acredito que seja a predisposição de cada jogador, né? A maneira de como ele conduz, a forma dele agir dentro da quadra. Exatamente. Então, isso é um critério externo, tá? Que a gente está avaliando o desempenho dos jogadores. Então, a gente sempre tem que lembrar esses critérios, ok? Isso é uma forma, né, da gente medir, então, o critério, né? O nosso teste, ele tem que ter essa medida de critério. Existe um artigo, gente, que vai falar sobre a validade preditiva do PMK para avaliar o Corpo de Bombeiros. Eu vou terminar, depois eu vou voltar nesse artigo, tá? Bom, então vamos lá falar em validade de critério. Se o objetivo do teste é predizer o êxito da universidade, o critério poderá ser as notas obtidas após o ingresso na instituição. Logo, fica evidente que não existe apenas uma validade. É preciso levar em conta os propósitos e o grupo para o qual o teste foi construído. Isso quer dizer que o instrumento pode ser válido para fins de seleção pessoal e não para diagnóstico psicológico. Isso aí ficou claro, né, gente? Então, depende do critério que se quer utilizar o teste psicológico. Bom, Oi. Na verdade, então, esse teste de critério, ele é feito na hora da atividade? O teste de critério de um vendedor será feito enquanto ele faz a atividade? Como funciona? Não. O critério preditivo não é isso. É o seguinte, primeiro eu avalio e contrato o vendedor. A validade de critério preditivo é a posteriori. Como é que eu sei se a seleção da Virgínia psicóloga foi boa? Quando o resultado do cara sair como eu esperei. Entendeu? Mas só que é o seguinte, qual que é o critério que eu estou usando? Presta atenção. Eu fiz uma seleção, tá? Uma seleção para vendedor. O que eu avaliei? Personalidade, por exemplo. Virgínia, qual critério você usou para contratar aquele sujeito? Olha, vocês ainda não sabem, mas a personalidade, o traço de extroversão, ela é um bom critério que prediz boas vendas. Por quê? Uma pessoa que é extrovertida, gente, como que ela é? Ela é falante. Ela tem tímida, outro tipo de desempenho. Isso. Ela tem um desempenho diferente. Ela vai ser tímida em se aproximar de alguém para oferecer um produto? Totalmente extrovertida, totalmente interagida. Isso mesmo. Então, como é que eu vou saber se a minha escolha baseada nesse critério foi bom? Só depois que Não eu é a preditiva que você falou? Isso. Mas a validade preditiva, ela é dada posteriori. Eu só vou saber depois se o meu critério utilizado foi adequado. Entendeu? Então, no final, lá daqui a 90 dias. Virgínia, como é que foi a venda dos 90 dias é o contrato de experiência, né, gente? Como é que eu sei se esse moço passou no contrato de experiência? Se ele atingiu os patamares de venda esperado, se ele fez mais propostas esperadas, entendeu? Então, pensar no validade de critério, ela é dada a posteriori, preditivo, né? Ô, Virgínia, então o teste, ele é feito no critério preditivo. O teste, ele é feito no momento da seleção de pessoas. E aí, a validação desse... Não, eu acho que você não está entendendo. Não, o que eu entendi que é assim, que é dividido em duas partes. Tem o critério preditivo, que ele é usado
da seleção de pessoas. É o critério que eu escolhi. Não só para seleção de pessoas. Eu posso ter um critério de inteligência também. E aí, depois do critério preditivo que eu faço, que aí vem a fase da validade. Então, como que funciona o critério preditivo? Eu faço na hora da seleção de pessoas, na hora como é que fala? Da inteligência mesmo que você falou agora, é nesse momento que eu faço o teste? Não. Presta atenção, Priscila. Quando eu crio um teste, eu, a priori, não sei se ele vai ter validade preditiva, não. Não sei. Então, eu criei um teste psicológico lá. Teste de personalidade da Virgínia. Tá? Bom, criei o teste de personalidade. Aí, primeiro, como é que eu sei? Vou fechar aqui. Eu queria terminar de falar e eu vou voltar a te explicar, pode ser? Você espera um pouquinho? Que aí eu dou esse exemplo, tá? Me espera um pouquinho. Bom, então, eu tenho a validade preditiva, ela vai ter sempre um critério externo que vai ser predizer determinado comportamento. Nós temos métodos empíricos, né? A validade é encontrada entre os resultados obtidos no teste e os resultados obtidos em um determinado critério externo. Ela concebe-se como validade de critério um grau de um teste da eficácia que ele tem de predizer um desempenho específico a um sujeito. A validade é definida em termos de correlação entre os scores reais de um teste com os scores do verdadeiro critério. Então, é um estudo de correlação, né? Então, é o seguinte, um teste de habilidade preditiva indica a eficiência de um teste tem para predizer um resultado futuro. Com esse objetivo, o teste é aplicado no grupo. Fazem-se predições e, após algum tempo, os resultados desse grupo do critério são obtidos. Então, se compara o resultado do teste com o critério e é de grande utilidade no campo das aptidões. É isso que eu estava dando exemplo. Validação de um instrumento que prediz êxito como vendedor. Um teste é aplicado em vários candidatos a emprego de vendedor. Após um certo intervalo de tempo, é verificado se o número de vendas de cada indivíduo, coeficiente de correlação entre os resultados do teste preditor e a quantidade de venda, critério, é o coeficiente de validade do teste. Ou seja, em relação à sua capacidade de predizer o êxito do vendedor. O que a gente espera? Que quem tiver melhor nota da seleção do vendedor tivesse os melhores vendas. Isso é critério. O que mais nós temos? Critério acadêmico. Desempenho de um treinamento especializado. Usa-se principalmente para comprovar a validade dos testes de aptidões especiais a atuação em oficinas mecânicas, escolas de arte e música. Servirão como critério para a validade do teste de aptidão mecânicas, musicais e artística. Então, o êxito desse profissional usa-se principalmente para comprovar a validade dos testes de inteligência e de personalidade. Os fatores êxito que se desenvolvem são de quantidade e qualidade do trabalho. Todas essas características podem ser quantificadas para correlação com o resultado dos testes. Bom, o que significa correlação? Quando uma pontuação aumenta, a outra aumenta, elas caminham juntas. Mas eu vou falar mais, eu só quero dizer tudo para depois eu dar um exemplo para você. A validade concorrente é que ela é feita junta, para eu saber se um teste mede aquilo que ele... Espera só um pouquinho, deixa eu finalizar que eu vou explicar.
Não, é que você tá compartilhando o slide? Tô. Ah, não tá Não tá- aparecendo? Não tá aparecendo. Ai, Jesus, saco. Eu tô aqui porque eu mostrei. O vendedor... Ah, desculpa. Achei que tinha... Bom, a validade concorrente, eu pego 2 testes que medem a mesma coisa. Como eu não sei, eu não tenho certeza se eles estão medindo a mesma coisa, eu aplico 2 testes juntos. Se eles tiverem a mesma pontuação, significa que eles estão medindo a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho um teste diagnóstico de lesão cerebral correlacionado com o diagnóstico clínico, isso é o critério externo. Ou eu tenho um teste coletivo de inteligência, comparando com um teste de inteligência individual. Isso é um critério externo. Então, vem cá. Teste. Estão vendo a minha tela, né? Estão vendo a minha tela? Sim. Priscila, quando eu crio um teste de personalidade, a priori, tá? Quando eu estou fazendo o estudo, eu não sei se ele vai predizer determinado comportamento, tá? Priscila, criei o teste de personalidade da Virgínia. Ele mede extroversão, só extroversão. Então, se o paciente tirou nota boa aqui, significa que ele é extrovertido. Se ele tirou nota baixa, ele é introvertido. Ok? Validade de critério externo. Você quer saber para que o meu teste serve? Eu falei para vocês que ele media extroversão. E para que serve a extroversão na cabeça de vocês? Dá um exemplo. Para ser ator, você acha que é um bom teste para ser ator? Sim. Se ele for extrovertido, ele vai conseguir, por exemplo, se ele for um vendedor, se ele for extrovertido, a tendência dele ter mais condições de venda é maior, porque ele vai ter muito mais recurso para estar conversando com o cliente. Se ele é extrovertido, Exatamente. se ele for Exatamente. introvertido, ele não vai vender o suficiente. Exatamente. Então, ótimo. Então, como é que eu sei se meu teste é bom para selecionar vendedor ou ator? Eu vou selecionar todo mundo que vai bem no meu teste. Tá? Contrato. E aí, qual que é o critério externo que a gente fala? O critério externo... Opa. O critério externo é o resultado das vendas dos contratados. Gente, então é o seguinte, se eu estou dizendo para você que esse teste é bom para contratar vendedor, que ele prediz bons vendedores, então ele tem que me garantir no final bons vendedores. Virgínia, só que quem ficou de fora, eles foram melhor vendedor que esses. Então, o que a gente pode dizer? O teste Virgínia de personalidade não tem validade de critério preditiva. Ele não prediz bons comportamentos, entendeu? A validade de critério, ela é dada a posteriori. Ficou claro? Então, faça o critério externo, que é o resultado das vendas, e a posteriori vem depois desse critério externo? Não.
O resultado das vendas é o critério externo. Aham. E a posteriori? Mas isso aqui foi dado depois, Priscila. Que lugar que ela vai? Eu estou um pouco Hã? confusa. Eu vou deixar no mudo aqui que tem alguém falando e eu não estou te escutando, Priscila. Abre seu microfone e fala de novo. Porque eu estou um pouco confusa. Tem a Estou criação, percebendo. sim. Tem a criação do teste e a aplicação dele, que é a primeira fase. Então, se a pessoa é boa nesse teste, significa que ele é extrovertido. Se a pessoa não é boa nesse teste, não se sai bem, é porque ele é uma pessoa introvertida. E aí, depois desse teste, nós temos Só que a minha pergunta é: esse teste serve para contratar vendedor? Mas Eu tenho que ter aí, uma pergunta. essa resposta, se o teste serve ou não, ela é dada só depois se o vendedor, se depois de um tempo de experiência, o vendedor consegue vender bem, a resposta é dada. Se ele conseguiu vender bem, a resposta, se esse teste usado é bom, vai ser dada. Sim, Né? mas você entende que aí eu tenho que avaliar quem foi bem no teste e quem foi mal também. Por quê? O que a gente espera? Quem for bem no teste, olha aqui para minha imagem, quem foi bem no teste tem que vender bem. Agora, quem foi mal no teste tem que quem foi mal no teste tem que vender mal. Aí, Eles têm que A ter não ser que seja, a não correlações. ser que tenha um pré-teste, né, Virgínia? Não, sim, mas esse seria o pré-teste de seleção, Sônia. Entendeu? Eu estou usando esse teste para selecionar. Para vendas, eu acho que não tem, não. Não, sim, eu estou chutando. Né? O que eu estou dizendo para vocês assim, ó, gente, eu utilizo um instrumento, quando eu utilizo um instrumento, ele tem que servir para alguma coisa. E um dos objetivos do instrumento é predizer comportamento. Se ele não está predizendo comportamento, concorda para mim que o teste não serve para nada? E aí a minha pergunta é, Virgínia, os testes psicológicos precisam predizer comportamento, não precisa? Precisam. Como é que a gente testa? Como é que a gente calibra esse teste? Fazendo isso aqui que eu estou ensinando para vocês. Isso aqui é para ver a validação, a calibração do instrumento. Ficou mais claro? Então, ó, a primeira parte é o teste, a segunda parte é a experiência, para ver se aquele teste é válido ou não, e o critério externo é o resultado dessa experiência. É o resultado que mostra se o teste ele é válido para aquela, como é que eu posso falar? Para aquela finalidade ou não. Então, vem primeiro a realização do teste, depois o tempo de experiência e depois o critério externo que avalia se aquele teste é válido. É isso? É. Ah, tá. Uhum. Ficou claro, gente? O critério externo, então, vai ser o momento da validação. O critério externo é uma variável que vai ser avaliada se o teste médio que ele pretende medir. Mas é nessa hora do critério externo que eu vejo se aquele teste é válido ou não. Sim. Entendi. Ó, eu vou mostrar para vocês
um teste que chama PMK, é aquele dos risquinhos, tá? PMK, medidas válidas para medição do desempenho do trabalho. Esse texto, esse artigo foi publicado em 2013, né? De uma moça que chama Alina Gomide, tá? E o que ela vai fazer? Ela vai avaliar o PMK, tá? Em 248 indivíduos do Corpo de Bombeiros, tá? Então, ela pegou o resultado desses, do Corpo de Bombeiros, ó, por meio do concurso público de bombeiros, eles tinham entre 18 e 30 anos, a maioria do sexo masculino, né? E aí, ele queria saber se esse teste predizia o desempenho. Vocês concordam comigo? Se eu avaliei uma série de candidatos, eu estava esperando que eles fossem bem, que eles não adoecessem, né? Ela queria saber qual que é a qualidade desse instrumento. Concordam comigo? Vocês já ouviram falar do PMK, gente? É aquele teste dos risquinhos, assim, ó, que você pegava uma caneta numa mão, outra caneta na outra e riscava. O pessoal que é mais velho deve lembrar. Tirou carteira há uns anos atrás. Sim. Ele é comum quando a gente vai fazer o teste psicotécnico, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Bom, então, esse teste, ela queria avaliar se ele era uma medida boa para predizer o desempenho no trabalho. Se eu estou usando um teste para selecionar, eu estou acreditando que ele vai me selecionar as melhores pessoas, né? Mas a gente só vai saber a posteriori. Então, o que ela pegou? Ela avaliou o concurso público do Corpo de Bombeiros, queria saber se o PMK tinha uma medida de predição de desempenho. Eu não comecei para vocês falando dos instrumentos psicológicos, que hora você fazia, dava um resultado, hora você fazia, você dava outro resultado? Isso é medida de predição, tá? Por que isso é importante? Para eu saber... Nossa, até perdi aqui. Então, o que a Alina avaliou? Ela avaliou o pessoal do Corpo de Bombeiros. Depois eu quero que vocês leiam esse artigo. O resultado deles ao longo do tempo. E aí ela verificou que esse... Acho que não vai ter, não. Eu só sei que é muito baixa. Ela avalia agressividade, reação vivencial, emotividade, tá? Então, essas variáveis... Oi, estão vendo? Porque o QI da pessoa, ele não vai mudar. Mas como que eu vou te explicar? O sistema da pessoa agir, o modo da pessoa agir, vai mudar ao longo do tempo, né? Não, a forma dela agir. Aí que você se engana. Não, o QI não muda, não. Mas a personalidade também não. O modo dela agir também não. Os traços têm que ser estáveis ao longo da vida. Então, você está me dizendo que você é imprevisível. E não, Sônia, você não é. Ninguém é imprevisível. Mas tem pessoas que mudam muito, sim. Tem pessoas, mas eu estou te falando... Ô, Sônia, presta atenção. Não é achômetro. Eu estou te falando que é assim, olha, estatisticamente, né, existe uma medida que a gente consegue avaliar o quanto uma pessoa muda ao longo da vida. Ô, Sônia, você cansar de saber, Sônia, que quando você quer que o traste muda, não muda. É ou não é? Muda não. Você já viu alguém mudar, Sônia? Do fundo do seu coração? Tem pessoas que mudam sim, principalmente quando a pessoa está envolvida com química, quem não muda? Aí é outra coisa que você está me dizendo, né? Mas aí eu consigo te dizer o tipo de personalidade que se envolve com química.
Assim, olha, você tá vendo isso aqui? Isso aqui tem baixa realização, tem alta impulsividade. Provavelmente, esse sujeito aqui tem mais chances de envolver com substância. Uhum. O que eu estou dizendo para você, que nessa matéria da psicologia, que é a medida de avaliação psicológica, a gente consegue predizer, com um grau de certeza, que tipo de comportamento esse sujeito pode vir a apresentar. Entendi. Entendeu? Uhum. E aí, eles tentaram fazer isso com o PMK. Só um minutinho, Marlon, vou deixar você falar. Para o Corpo de Bombeiros. Então, o que eles queriam? Que a agressividade, né? Que esses pacientes que tivessem mais estabilidade emocional, eles permanecessem mais saudáveis ao longo da vida, né? Que tivesse uma boa predição de desempenho no trabalho. Aí correlacionou com as ocorrências que eles tiveram no trabalho, correlacionou com o tanto de problema que eles tiveram no trabalho. Porque ela queria saber se o PMK era capaz de garantir que a seleção, que esses bombeiros fossem bons para trabalhar. E não foi isso que ela conseguiu visualizar, tá? Então, vai ser interessante vocês lerem esse trabalho, porque o quanto os nossos testes psicológicos precisam de medidas de predição de comportamento, tá? Diga, Marlon. Virginia? Opa, tô te ouvindo. Oi, a gente estava falando sobre personalidade. Aí eu estava pensando, existe algum teste que consegue predizer de que a personalidade da pessoa vai mudar ou pode mudar? Não. Existem algumas coisas, por exemplo, alguns traços. Abertura, por exemplo. Quanto maior o seu traço de abertura, maior a possibilidade de mudança. Quanto menor o seu traço de abertura, a rigidez comportamental é grande. Entendeu? Entendi. Aí então, tem como avaliar isso em um teste, né? Tem como eu avaliar isso num teste. Entendi. Espera só um pouquinho, Priscila. Thales, você tinha levantado a mão. Thales. Não? Quer falar mais? Tá me escutando? Sim, agora sim. Não, você já tirou minha dúvida, era sobre a questão do QI, que ele não muda, mas tem uma taxa de mudança, né, dependendo. Aí você estava falando sobre a questão QI não. QI não. Só O QI personalidade. O QI Não. nunca muda? Não. Como assim? Como funciona isso? O QI é determinado geneticamente. Pronto, acabou. Se você nasceu com QI 100, você vai ter QI 100. Pronto, acabou. Definitivo. Do início ao fim obrigatório. Hã? Do início ao fim da minha vida. Do início ao fim da sua vida. É o seu processador, velho. Não tem jeito de você adiantar o processo. É isso aí. Mas eu posso tirar pó dele. Não, pera, não. Tá, mas você tirou pó dele. Isso significa que ele empoeirou. Mas Sim. Ele não vira quadricore, nem 7, sei lá o quê. Não vai virar. Mas não vai virar I9, não vai virar I7, não vai virar nada. Não vai virar, concordo com você, mas, por exemplo, eu já fiz vários testes e, por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante é que quando você faz um teste de QI em nível de competição, você acaba se saindo melhor. E eu já fui a minha própria cobaia dessas questões. Então, como assim um teste de QI não... O seu teste de QI era validado, normatizado? Então não vale. Só tem um teste de QI validado, normatizado, chama VAIS, para adulto, e VISC para criança. E nunca tiraram outra nota? Você pode até tirar. Se você aumentar, vai chamar efeito de aprendizagem. Aí você teria que fazer uma nova versão do VISC ou um teste que tenha uma validade concorrente. O que isso significa? Eu pego um teste que mede a mesma coisa, mas que outro teste, e para a gente verificar as notas dele, tá? Mas se o teste,
E se se a sua avaliação tiver alta fidedignidade, eles vão permanecer o mesmo valor. Nossa, que curioso. Deu vontade de fazer um teste agora. Ok. Fazer mais de um nesse caso. Sim, sim, sim. Não, eu tenho um tanto de aluno que corre de fazer teste de inteligência. Você é o primeiro que quer. Diga, Priscila. O QI, ele é determinado geneticamente, então ele não muda. Então, o que muda é a personalidade. Muito pouco também. E, de novo, voltando àquele assunto, você poderia repetir para mim, falar para mim qual que é a ordem? Tipo, o que vem primeiro? Se é o teste, a experiência, o critério externo? Porque eu não estou entendendo a ordem como as coisas acontecem. Esse está sendo o meu problema. Eu não entendi essa pergunta. Você já explicou para mim umas 10 vezes sobre o teste, sobre o critério externo. Só que eu queria saber, Virgínia, a ordem que isso acontece. Primeiro você faz a avaliação psicológica. No caso do critério preditivo. Depois você usa o critério externo. Primeiro a avaliação psicológica, depois o critério externo. Quando eu tenho a validade concorrente, a gente faz junto. O Thales deu um exemplo. Virgínia, você falou comigo que o QI não muda. Eu falei, não. Então, como é que eu sei que o meu QI não vai mudar? Eu falei, eu vou fazer 2 testes de inteligência de você. Porque se eu avaliar ele com o mesmo teste 2 vezes, pode dar o que a gente chama de efeito de aprendizagem. Então, a gente não faz. Então, Virgínia, como é que eu sei se o QI do Thales deu isso mesmo? Eu aplico o VAIS e, ao mesmo tempo, logo em seguida, eu aplico o Raven. O Raven em escalas avançadas. Ou seja, ele tem que ter o percentil nos 2 testes. Aí vai comprovar com o critério externo a validade concorrente, como a Joelma explicou. Então, o que acontece? A avaliação psicológica, o teste, é nesse momento do teste, que a gente faz com as pessoas que estão dentro da seleção. E o critério externo é toda aquela parte da experiência e da comprovação. Como é que é? Primeiro a gente faz a avaliação psicológica, que o teste pode ser usado. Que o teste é um dos instrumentos para fazer uma avaliação psicológica. Então, ela é a primeira parte. Depois, no critério externo, é aquela fase que a gente experimenta e comprova se o teste é válido ou não. Primeiro, usar o teste. Segundo, critério, verificar o critério externo. E o critério externo, então, vai ser... Aí, a gente só vai saber se o critério foi válido se tiver correlação entre os resultados. É isso. E aí, como que se dá essa correlação entre os resultados, Virgínia? Análise estatística. Se um sobe, o outro sobe. Se um desce, o outro desce. Análise estatística. E aí, no caso, essa correlação de resultados, eu comparo uma pessoa que foi selecionada com a outra? Não. Você compara grupos. Você nunca compara uma com um. Não. E você Virgínia, compara a pessoa com ela mesma. Esse teste ele é usado no de Cromba, né? Pode ser Cromba ou Pearson. Aí já são testes estatísticos. Porque com mais pessoas.
Na correlação entre resultados, eu comparo. O que você está falando? Na correlação entre os resultados, eu vou comparar o quê? Não, isso aí já é a comparação. Você vai verificar a correlação entre os resultados. E aí, como que eu faço essa correlação de resultados? Você não faz a correlação, é um teste estatístico. E aí, essa correlação de resultados vai ser a relação que teve entre a experiência com o que foi me passado no teste. Se aquilo bate ou não. É isso? Igual aqui, olha. Tentar dar uma explicação. Na avaliação psicológica para vendedor... Você está explicando para mim ou para você? Eu não estou te entendendo. Não, eu estou tentando, como é que fala? Falar o que eu entendi para você falar se está certo a minha dedução ou não. É isso que eu estou tentando fazer. Na avaliação psicológica... É porque fica um pouco cansativo para os meninos. Aí eu queria que você me esclarecesse a sua dúvida. Porque você está repetindo o que eu falei várias vezes. A correlação entre os resultados vai ser entre o resultado da pessoa depois da experiência e o resultado que ela apresentou na hora do teste? Não é depois da experiência, não, Priscila. Eu tenho que comparar. Priscila, olha só. Qual que foi o critério que eu usei para selecionar essa pessoa? Não sei. Extroversão e introversão. Isso, obrigada, Sônia. Extroversão, introversão. Então, pessoas extrovertidas, eu tenho que verificar se ela vende mais. Esse é o critério externo. Pronto, acabou. Só isso. Aí, como é que eu sei que o meu resultado deu certo? Se pessoas introvertidas venderem menos. É isso que eu vou saber. Entendi, Virginia. Agora sim. Beleza. Joyce e Thales, vocês estavam com as mãos levantadas? Eu só queria te perguntar se aquela questão que o Thales te falou sobre inteligência tem a ver com aquilo que você explicou de inteligência fluida e cristalizada? Tem. Fluida é genético total. Entendi. Então a gente só muda a cristalizada porque é o que a gente aprende ao longo da vida. Exatamente, mas você entende que o que você vai aprender na cristalizada depende muito, exclusivamente da sua fluida? Sim, porque vai depender da minha capacidade fluida, né? Da minha inteligência fluida. Exatamente, da sua capacidade de pegar a coisa. Entendi. Entendeu? Thales. Não, nada não, eu só tô chocado. Chocado com o quê? Não, eu tô achando um absurdo. Qual absurdo? Quer dizer, então, que eu não posso tocar violão com meu pé porque minha fluida não me permite, eu tô muito chocado. Você pode tocar, porque violão é uma habilidade. Habilidade você pode repetir até aprender. O que não significa que isso vai aumentar seu QI. Mas ela é genética, ou não? O que é genética? A capacidade de coordenação motora. Não necessariamente. Agora você está indo com um negócio assim, capacidade de coordenação motora. É porque são tipos de inteligência. Não necessariamente. A inteligência, sim. Virgínia, a minha capacidade... vou te dar um exemplo. Eu tive um paciente meu que passou na federal, assim, sem o menor esforço. Nunca fez cursinho, passou para engenharia, fez o 3º ano do ensino médio, passou na engenharia de Ouro Preto. Na época que era difícil pra caramba. E tem gente que faz cursinho, 5 anos de cursinho, né?
né, tem todo o investimento parental para passar na federal. É isso que eu estou te falando de diferença. É claro que tem gente que tem mais facilidade? Tem demais, uai. Isso significa inteligência fluida alta. E tem gente que vai aprender, vai, com mais custoso, mas aprende. Aí são habilidades desenvolvidas ao longo do prazo, mas igual o superdotado, ele vai ser sempre. Vai o quê? Ele vai ser sempre o superdotado. Ele é inteligente. Tem um menino com 13 anos, neurocirurgião, e estuda em Harvard. E aí? Eu tô curioso. Eles já fizeram algum teste, por exemplo, numa criança de 5 anos e já fizeram depois com 30? Assim, já fizeram isso? Sim. Eu tenho um livro que chama Efeito Flynn de Inteligência. O cara faz avaliação populacional. A curva do sino do efeito Flynn, isso tem estudo para mais de metro. Entendeu? Nossa, tô chocado. Não sou eu não estou trazendo nada. Eu acho até que vocês têm que duvidar de mim. Anota aí, efeito Flynn de inteligência. Para você procurar lá, aprofundar. Não, fiquei curioso. Vou. Anota aí, efeito Flynn, com 2 N's. Tá, eu vou te pedir uma explicação mais básica para ver até onde isso leva. Você está falando do teste de QI, certo? Sim. Então me explica exatamente o que ele mede. Inteligência, sabe? Mas o que exatamente isso foi discutido várias vezes, assim. Uma das coisas que era um negócio meio retórica, né? O que é inteligência? Aquilo que os testes QIs medem. O que é, entendeu? Então, vou dar a explicação mais comum. Básica. Okay. Capacidade de resolução de problemas novos o mais rápido. É a sua capacidade de resolver problemas novos com menos tempo. Então, não é só resolver problemas novos, é resolvê-los com precisão e menos tempo. Tá, entendi. Então, a fluida é essa velocidade e a cristalizada seria as ferramentas que você tem para fazer isso, né? Não, a cristalizada seria aquilo que você pode adquirir ao longo do tempo mesmo, não necessariamente ferramentas. Mas se você tiver acesso à escola, você vai ter muita inteligência cristalizada. Talvez, se você não tiver... Auxiliar. Que pode auxiliar. Pode auxiliar, exatamente. Tá, entendi. Chocante, ok. Então, tá bom. Oi, gente, eu ia dar aula até 9h20 mesmo, porque a gente seguiu sem intervalo, né? E eu tava lá com vocês. Então, eu ia parar por aqui mesmo. E aí, na próxima aula, a gente retoma. E aí, o que já foi apresentado aqui, eu vou pedir gentilmente que vocês já leiam no capítulo do livro, que eu acho que ajuda a clarear. Ô, Joelma, tem alguma coisa que você queira acrescentar? Ficou claro para você? Joelma e o grupo dela, né, gente? Não, tranquilo. Eu só assim, um vídeo que eu vi, mas eu não quis nem exemplificar aqui, mas eu vou falar de uma vez e tirar a dúvida, né? Um teste, por exemplo, é ansiedade, e que ele poderia predizer, por exemplo, se uma pessoa poderia ter tendência ao suicídio. Então, ali naquela avaliação, daria para, dependendo do resultado ali, daria para ver se a pessoa, por exemplo, estaria em um nível de ansiedade teste, não, gente, é de quê? Esqueci depressão, o nome. desespero. Isso, depressão, isso. Para poder tomar algumas providências antes que o fato acontecesse. Seria um exemplo também? Sim, você devia ter falado isso antes. Te ajuda a entender, Priscila? Eu tenho um teste de depressão, que é das escalas Beck, que ela consegue predizer se o paciente ele tem ideação suicida, tá? E aí, e ele a prediz com bom resultado, né? Que paciente que pontua alto nessa escala pode ter ideação suicida.
Isso é uma validade preditiva. Eu consigo predizer comportamento. Eu consigo prever como essa pessoa vai se comportar para eu conseguir, inclusive, tratar dela. Entendi, Virgínia. E só mais uma dúvida, em quais capítulos a gente consegue achar essa sobre medidas de critérios? Ô, Virgínia, Oi. podia pedir o pessoal do grupo que fez o slide compartilhar. E a gente vai acompanhando junto com a leitura no capítulo. Pode, viu, gente? Capítulo 5, Fundamentos em Validade. Priscila. E aí é no livro da Suzana Urbina. Sim. Ô, Virgínia, você já postou os slides no portal? No. Tô esperando esse trem funcionar e depois eu posto lá no Some. Certinho? Ô, Virgínia, se a Renata não conseguir resolver meu problema até o final da semana, você vai poder lançar nota e o meu nome aí na lista? Sim. Aliás, eu vou falando com ela que você está acompanhando, né? Porque, na verdade, ela não deu nenhuma orientação. Ela não me deu, esse semestre não deu nenhuma orientação, não. Porque a orientação nem é da Renata, é da tal da Gisele. Isso, pois é. Mas eu tô precisando resolver problema com ela também, porque não é só você, tem mais 2 matérias ainda. Pois é. Tá? Mas tá bom, pelo menos resolvendo com você, tá bom. Isso. Ô, gente, muito obrigada, então, viu? Boa noite. Não tenha pressa, a gente vai repetindo de novo, né? Mas eu acho que é muito importante, vai lendo também o material que eu acho que vai ajudando a esclarecer. Combinado? Combinado. Tá? Ok. Combinado. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa semana. Tchau, tchau.